Ótimo. Agora tá. Agora tá tranquilo, né? Tranquilo. Então tá bom. Vamos começar então orando. Querido Senhor, nosso Pai, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Espírito Santo que habita em nós, aquele que é totalmente bom, que resolveu nos salvar, escreveu nosso nome no livro da vida. Nesta manhã nós nos reunimos aqui, Senhor, para juntos adorarmos o Teu nome em oração, buscarmos a Tua face e dependermos do Senhor para os rumos das nossas vidas. Nós queremos dizer em primeiro lugar, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, todo reinado. O Senhor é digno de tudo, Senhor. E nesta manhã nós nos chegamos a Ti humildemente para orarmos ao Senhor e colocarmos as nossas vidas novamente diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua fidelidade, por Tua santidade, por Tua presença, por Tuas escolhas, ó Senhor, e entre elas a cada um de nós aqui, para que fôssemos salvos pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E tendo os nossos nomes escritos no livro da vida, vivermos de acordo com a tua santa, boa e agradável vontade. Então, nesta manhã, Senhor, ó Senhor, humildemente eu te peço, venha sobre nós e nos ajude a edificarmos-nos uns aos outros, buscando a tua face em oração. Obrigado. Abençoe a cada um desde já e que tenhamos mentes abertas, espíritos voluntários, alma curada, corpos sadios para te ouvir e para seguir o teu caminho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus, amém. 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 Como temos feito, vamos ver o que Provérbios tem para nós no dia 23, porque eu já não lembro do mês passado, do dia 23. Então vamos lá. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe, como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que lhe oferecem. Estou lembrando uma figura aqui. Insistem, coma e beba. Insistem, coma e beba, entre aspas. Mas não falam de sinceridade. Ai, ai. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos.
Olha. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador aqui com letra maiúscula, que é Deus. Pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meu filho, se seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquela que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera, como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado e triste? É uma pergunta. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Não, é pergunta também. Duas perguntas. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? São 4 perguntas. Aí ele responde: aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho. Como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim, como brilha no copo e desce suavemente. Ou seja, não olhe para o vinho quando ele faz isso. Pois no fim, ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tanto como marinheiro em alto mar, agarrando
ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando quando acordarei para beber de novo? Quando acordarei para beber de novo? Interessante, muito interessante, né? O excesso nas coisas, né? Excesso de comer, a pessoa vai na casa dos outros e qualquer coisinha, antes até da oração, vai avançando nas comidas, só vai lá, ah, tem comida, então eu vou lá, ah, tem bebida, tá? Essa coisa interessante, né? Vamos orar com o bonde. Bonde. Outro dia você leu Provérbios também, fez bem para nós. E é interessante quando a gente não lembra dos provérbios. Eu não lembro, eu tenho que ler todo dia, assim. Quando eu leio todo dia, né? Aqui com vocês eu leio todo dia, durante a semana eu leio. Mas a gente até se esquece de ler. Mas quando lê, fala, rapaz, eu não tinha visto isso aqui dessa forma, né? E Provérbios é maravilhoso. Vamos agradecer e vamos lembrar para Deus nos lembrar de tropeçar menos nessas coisas práticas, principalmente quando a gente visita as pessoas. Vai lá. O bonde. Ah, o meu áudio não queria destravar. Destravou. Destravou agora. Aham, valeu. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te bendizemos, porque o Amém. Senhor é o soberano, é o, é o bondoso, é o dadivoso, é o presente, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Tudo, tudo, tudo. Buscamos, encontramos, nos alegramos, vivemos no Senhor. Como isso é bom, como isso enche os nossos corações. E realmente esses provérbios são de sabedoria mesmo e atuais, atualíssimos. Se todos nós lêssemos e praticássemos, todos, oh, a vida seria bem melhor. E, Senhor, nós pedimos perdão de não praticarmos isso. Mas o Senhor conhece os nossos corações. Como disse Paulo, né, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal eu faço. E, e isso desagrada ao Senhor e entristece os nossos corações também com relação a isso. Mas, Senhor, ensina-nos, dá-nos vontade de praticarmos sempre a tua palavra. Principalmente, ó Deus, quando estivermos junto com pessoas, em convites como festas, como visitas e tal. Aí, como o pastor Alan citou, que nós não sejamos os primeiros a avançar sobre as coisas, nem os primeiros a ficar dando opinião, nem os primeiros a querer o local de honra, o lugar de honra, mas que sejamos humildes, sejamos sensatos, sejamos pacientes, porque isso é bom, ó Deus. É melhor ocupar um lugar ou aguardar as coisas e ser chamado, falar, ô fulano, vem aqui, senta aqui na frente, ou pega aí também, do que o contrário. Ô fulano, levanta daí, dá o lugar, senta lá no fundo, que tem uma pessoa que está já reservado esse lugar para ela. Ou então, deixa para os outros, não pegue só para você. Como muitos fazem nas festas com aqueles docinhos de final de festa. Às vezes alguém avisa, ó, pega um ou dois só. O camarada pega um ou dois pratos, vai lá e enche de doce. E algumas pessoas até ficam sem. Já presenciei isso muitas vezes, já chamei atenção muitas vezes. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos a
a sermos humildes, a aprendermos com Jesus, teu filho, que é humilde de coração, é firme nas coisas, mas é humilde. Senhor, ajuda-nos. Jesus nos ensinou de tudo o que precisamos. Então, que nos espelhemos nele, no que está na tua palavra, aprendendo o que está na tua palavra, degustando com sabor, como se fosse um mel, que a tua palavra é mel para as nossas bocas, é mel para os nossos ouvidos, para a nossa mente, para os nossos olhos. E alegrar o Senhor e viver na tua presença é maravilhoso, ó Deus. Estarmos contigo é o melhor lugar. E praticar, ó Deus, ainda alegra mais ainda os nossos corações. Ajuda-nos a mim e a cada um aqui que está nessa reunião, ou outros que vão ouvir, a nós ali, David, como um todo, a descobrirmos esse lugar, o lugar de estar ali com o Senhor e obedecer o Senhor e ouvir sempre o Senhor. E sempre, ó Deus, nos humilharmos, não queremos o nosso nome na frente das coisas, mas o Senhor. Sempre darmos honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Nós não somos nada, ó Pai. É, Se alguma coisa temos ou fazemos, é do Senhor, é para o Senhor. Então, ajuda-nos nisso, a sermos humildes e a sermos firmes na tua palavra. E sempre, ó Deus, honrarmos e bendizermos o Senhor, glorificarmos o teu nome em tudo através das nossas vidas. Muito obrigado. Oramos agradecidos pelo que o Senhor já tem feito por nós. No nome santo de Jesus. Amém. Bem, Boni. Amém, amém. Glória a Deus, né? Tudo é com relação ao próximo, né, irmãos? Porque quem fala que ama a Deus tem que amar o próximo, né? Se ele não ama o próximo, ele é um mentiroso, diz a palavra de Deus. Então não tem nada a ver com fazer culto, com orar e tal. Isso vale quando o próximo recebe docinho também, né? Como você falou aí, é muito prático isso, né? É isso aí. Mas enfim, uma outra coisa que nós vamos orar hoje aqui é sobre um fator que eu estou passando e muitos de vocês talvez já passaram, e o Cirlei já passou a vida inteira. O Cirlei é o que mais passou por isso aqui, que é injustiça, né? Porque o Cirlei é juiz, é juiz aposentado, então ele julgava as coisas, via mentira, via isso, via aquilo e tal, porque tem essa especialidade, né? Tem o jeito e tal, tem as manhas também, né? Tem a malícia do juiz, tem a sabedoria do juiz, tem a lei do juiz, tem tudo lá do juiz. Nós não, a gente é leigo, você chega na presença do advogado, do juiz, você fica assim, vendido. Porque se você falar um trem, ele vai te repreender. Se você fala, você não sabe nem se você pode falar, como é que você fala e tal. Aí pronto. Mas, enfim, é sobre injustiça. Rapaz, essa semana eu fiquei assim, maus, viu? Assim, fiquei pensando, mas como é que pode uma pessoa fazer um trem desse? Nós acolhemos aqui uma pessoa, ela ficou trabalhando conosco, combinamos tudo direitinho, pagamos bem, o salário era grande, depois eu posso te contar os detalhes, não dá tempo aqui. E não descontava vale, dava presente, tudo assim. Aí a moça, um dia chegou aqui, tal, meio assim, tal. Falei, senta aqui, tal. Enil sentou junto. Aí tinha acontecido uns negócios assim, que ela estava relaxando. Aí eu falei, olha, você podia melhorar e tal. Eu não, é Nilson, eu fiquei só aqui assim, né? Eu trato mais das finanças. E aí ela tá. Aí a moça começou a chorar, não, não quero ficar aqui mais não. Eu falei, ué, mas por quê? Não, eu quero ir embora. Aí chegou segunda, sentou aqui e foi embora. Aí entrou na justiça contra a gente, pedindo 80 mil reais. Mas mentiu nessa audiência, né? Porque você recebe os trens, você vai no advogado, você fica sabendo. Gente, mas como é que pode? Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa pensar assim? Eu pensei no Cirlei, né? O Cirlei é que tá certo.
de registrar todos aqueles que trabalham com ele, fazer desse jeitinho que ele faz aí, mesmo que gaste um rio de dinheiro para isso, porque depois dá essa encrenca. Mas no final eu vou te contar, estou falando tudo de gente orar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos orar agradecendo a justiça do justo juiz. Eu falei, Senhor, como eu pedi a vocês ontem, eu não quero ganhar a causa. Eu quero que a verdade venha, Senhor, né? Enfim, aí tem os negócios que a gente conversou lá com a advogada e nós vamos pedir por justiça, para Deus levantar a justiça em audiências que são perdidas, em gente que é humilhada, em gente que passa vergonha, porque, mas você fez isso e tal. Rapaz, eu sou pastor, como é que eu vou fazer um trem desse? Se muitos fazem, eu não faço. Aí a gente começou a explicar e tal para advogada assim, aí conversou lá com outra advogada e tal. Final das contas, presta atenção para que eu tô nesse negócio. Essa advogada que o Marco Xavier está acompanhando comigo, ela é de testemunha de Jeová. Aí, na quinta noite, Bonde, a gente foi lá, no consultório dela lá e tal, etc. E conversava, falando, não, vamos orar primeiro aqui e tal. A pessoa já estranha, né? Aí, Senhor Deus, tá, 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 tá. Aí orou assim, eu vi que ela marejou assim os olhinhos assim, não falei nada e tal. Tratamos do trem. E ontem de manhã de novo, aí fomos no escritório dela. Vamos orar, tudo oração. Comigo tudo é da oração. Pode ser quem for. A pessoa fica até meio sem graça. Aí eu aproveito e oro, né? Aí eu fui orar, chorou assim e tal. Aí eu falei assim, olha, assim, programação, tarará, eu sou pastor e tal. Falei assim, não, eu sou testemunho de Jeová. Mas eu tô gostando tanto que vocês vêm aqui. Puxa vida, falei, olha, minha senhora. Aí, pronto. Aí não posso contar tudo porque aí vai meia hora, né? Eu já preguei, já fiz tudo, já embrulhei tudo e tal. E já convidei para ir e tal. E ela tocar. Já me contou que é viúva, já sei da vida da mulher tudo. Testemunho de Jeová. Então eu falei, olha, minha senhora, sabe por que que a gente está aqui? Não é para tratar de causa trabalhista, não. É para eu falar de Jesus para a senhora conhecer Jesus. A mulher chorando. Já pegou o telefone, já. Então nós vamos orar agradecendo, Sirlei, porque você é juiz. Caiu a seu som, pastor. Você sabe da parte da justiça do Senhor, que é a que perdura, e essa parte humana. Então, para termos essas oportunidades e Deus fazer justiça brilhando na nossa vida com a malignidade que o maligno quer fazer contra a gente. Vai, Sirlei. Querido Pai, como é bom, Pai, como eu sempre gosto de dizer, nós entregarmos as premissas do nosso dia para o Senhor. Hum, E já começa na Tua presença, assim, de uma forma intensa, intencional, Deus, aprendendo. E o Senhor é assim, de uma forma simples para nós, sem muita teologia, na prática, como diz o pastor Alain, a gente vai aprendendo a partir de Provérbios, que fala também muita injustiça, fala do justo, fala do ímpio. hum. E sim, Pai, nós estamos nesse mundo caído. Não é da agora, Ixi, não, há muito tempo, desde a época de Noé, quando a tua palavra diz que ele era um homem justo, o único homem justo sobre a terra. E verdade. esse desvirtuamento do caráter do homem, desde a queda tem permanecido, crescido em maldade, malignidade, e injustiça, Pai. Ô, Pai, e é verdade, como o pastor Alan falou, o Senhor me deu a oportunidade de estar muitos anos trabalhando nessa área. E sim, papai, há muita injustiça, às vezes, dentro da própria justiça ou do judiciário. É Há muita verdade. mentira, muita verdades torcidas, retorcidas, ó pai, há verdades encobertas. Ô, pai, é uma tristeza, papai, vivemos nesse mundo assim tão caótico. E sim, dá Caótico. vontade de falar constantemente.
Ó Senhor, Maranata, volta, Senhor. Volta rápido, porque nós já estamos cansados. E sim, papai, lamentavelmente, a mentira tem imperado nesse mundo caótico, caído, sim. Hum, Quantas, quantas atrocidades, papai, tem se feito ao pobre, aquele que não consegue se defender à altura, que não consegue contratar profissionais de qualidade, é, aqueles que têm dezenas e várias dezenas de testemunhas contrárias que vão dar mau testemunho, que vão torcer a verdade, e profissionais, papai, que são tendenciosos, e é uma tristeza, pai, é uma tristeza. Por isso, papai, que o senhor sabe disso, por isso que eu preferi aposentar. Eu estava me entristecendo o coração, hum, porque muitas vezes, papai, isso, nós juízes aqui do chão dos fóruns, damos a decisão que estamos junto com os fatos e chega aos tribunais, as decisões são mudadas, são torcidas, e a gente fica impotente, ó Deus. Pai, o Senhor que é o juiz justo, o Senhor o que é um senhor Deus da é, verdade, o Senhor é um Deus da realidade, Pai. Olha para a terra, Deus. olha, Olha para Senhor, a terra, corrige, papai, tanta injustiça. Corrige, papai, tanta ó, inverdade, a, a- tanta dilapidação de direito dos órfãos, como diz aí o Provérbio 23. Gente mudando o marco, sim. Gente tomando terra dos pobres, dos órfãos, sim. Gente mentindo, sim, papai. Dá quase que desespero, mas a nossa confiança é o Senhor, sabendo que o seu dia chegará, está breve, está chegando, e tudo isso será passado a limpo. O Senhor que está sobre todos os homens, que julga com a verdade, o Senhor que julga com justiça, com equidade, que não tem pendência para a direita, para a esquerda. Nossa confiança está no Senhor, ó Deus. Então, olha para os injustiçados, olha para os pobres que geralmente são massacrados nos tribunais, olha para os órfãos, sim, porque são prejudicados, sim. Oh, Pai, tanta justiça impera sobre essa terra, Deus. Ah, Jesus, só podemos dizer, Maranata, volta, Jesus, porque o mundo está caído mesmo. É triste conhecermos alguma coisa a fundo, como o Senhor me deu a oportunidade de conhecer, mas eu hum, te louvo, te agradeço. Não sou perfeito, nunca fui perfeito, mas o Senhor sempre foi o norte da minha vida, o obrigado, norte da minha profissão, o norte da minha língua e da minha boca, papai. Muito obrigado. obrigado, Que todos sejamos assim, sejamos profissionais do direito ou não, que a verdade esteja sempre nos nossos lábios, que o bom testemunho seja o norte, o peso da verdade na nossa boca. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém, Filipão. amém, é isso mesmo, né? Vamos fazendo a nossa parte, salgando e iluminando. Nós vamos orar agora pelas nações. As nações estão em guerra, nós sabemos que são sinais dos últimos tempos, muita coisa mentirosa também, muita falcatrua por trás para prejudicar as populações, não é? Eles não estão nem aí, Putin, Trump, esse povo aí, não está nem aí para o povo Maduro, Lula, todo mundo, tá nem aí, rapaz. Você acha que estão aí para você, para o povo? Tá nem aí, porque eles nunca vão deixar de comer bem, nem de dormir bem. Mas nós precisamos orar pelas nações para que o Senhor mova cada dia mais e faça a vontade dele nas nações, porque no final dos tempos tudo vai concorrer para a glória dele e para o julgamento das nações. E enquanto isso a gente evangeliza, a gente de grão em grão, né, como eu fiz com a advogada ontem, perguntei: "A senhora vai à igreja?" Ela falou: "Eu vou no Testemunho de Jeová, mas o senhor ontem quando orou me tocou muito." Aí você vai salgando, é de grãozinho em grãozinho, né?
Então eu estava passando aqui para ver alguém diferente aqui. Eu vi aqui o Lucas. Esse Lucas é o da Jocum? O Lucas é o barbudo alto? É, Lucas? Não, talvez eu não possa orar, né? Então, vamos orar com o Saulinho. O Saulo Magalhães que aparece aqui é o Saulinho? É, Saulinho? Ô, Saulinho. É porque geralmente o Saulo aparece sempre a carinha dele, né? Então o outro Saulo que não aparece, como eu aqui só no retratinho. Saulinho, Opa, então, bom dia. tá bom, meu filho? Graças a Então, Deus. amém. Você que é tão imerso, né, nessas questões das nações e sabe tanto intelectualmente quanto espiritualmente a situação das coisas, você é a pessoa Uhum. própria para orar, principalmente no que está acontecendo ao nosso redor aqui, para que Deus Sim, venha e faça a vontade dele soberana acontecer de forma maravilhosa, como um jogo de xadrez. Vai lá, Salim. amém. Senhor, graças te damos, Pai, por essa manhã na tua presença, Deus. A boa oportunidade de orar, de sermos ouvidos pelo Senhor, de saber, Pai, que mesmo em situações tão complexas, tão grandes, exponencialmente falando, coisas que nós nem alcançamos em profundidade, como é o que acontece entre as nações, as disputas geopolíticas, as guerras, as diferenças, os interesses particulares sobressaindo aos interesses de uma nação, Senhor. Obrigado porque nós podemos orar sabendo que o Senhor dimensiona tudo isso. Nós não podemos saber em profundidade, mas o Senhor sabe. O Senhor não está indiferente a isso. Nada do que acontece ao redor do mundo te pega de surpresa. É Por isso, verdade. Senhor, junto com os meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus, primeiramente, que o Senhor nos ajude a ter discernimento, a fortalecer a nossa fé nessa, nessa luta diária como cidadãos, como homens e mulheres que amam o Senhor e que têm o reino dos céus como a nossa expressão primeira de cidadania. Nós não somos deste mundo, Senhor. Mas enquanto estamos aqui, Pai, é o nosso papel. Por isso nós oramos agora intercedendo, pedindo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, entre Isso. Israel e a faixa de Gaza. Tem Verdade. misericórdia no que está acontecendo ali no Paquistão, no Camboja. Tem misericórdia no que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos e tantas outras expressões ao redor do mundo, onde muitas famílias, pessoas, crianças, velhos têm padecido, têm sofrido muito por conta do egoísmo que impera no coração desses governantes. Nós Verdade. continuamos aqui como igreja, Senhor, clamando a Ti, Pai, intercedendo, nos posicionando, enviando missionários, amando as nações, investindo um pouco que a gente tem nessa causa, o ID, mas ao mesmo tempo, Senhor, clamamos a Ti, Pai, e perguntamos ao Senhor se o Senhor é servido, como o Senhor é servido ainda com as nossas vidas nessa realidade das nações. Eis-nos aqui, Senhor, no Isso. nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. Amém. Saulinho. Muito obrigado, viu? Indo para o final aqui, que já são 7h37, só esclarecendo algo aqui. O Jefferson, ele me corrigiu na vez passada da oração aqui. De fato, eu citei, não é? Os companheiros de Paulo que foram com ele até Jerusalém, não é? Que foi o Barnabé e o Tito. Aí eu falei que o Barnabé era gentio, não é. O Barnabé, natural de Chipre, era natural de Chipre, mas era levita. Aí o Gerson me mandou aqui uma correção, conversamos, falei, rapaz, obrigado, é isso mesmo. Então, só corrigindo, o Tito é gentio, né? E com, não foi obrigado a circuncidar-se quando veio Jerusalém. Mas o Barnabé já era judeu, né? Ele era nascido em Chipre,
mas era levita, inclusive, o Barnabé. E aí eu queria só citar isso e fazer alusão a essa situação. 14 anos depois, como a gente já leu aqui, né? O Paulo voltou a Jerusalém e levou 2 companheiros. Uma coisa importante, Paulo sempre andava com companheiros. Não era um petista não, mas era companheiro assim, companheiro de espiritualidade, de oração, etc e tal. E eram companheiros de peso, né? Barnabé é aquele que a gente canta mesmo. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Era um cara bom de vida e tal, assim, etc. Era muito contribuinte da obra de Deus e companheiro de Paulo, não é? Durante um período. Depois teve uma brigaiada lá e tal. Briga também, gente boa de Deus briga também. Não é todo o tempo santinho, não. Mas depois conserta, se der tempo, antes de morrer, né? Mas aí o que acontece? Ele sempre andava com pessoas de peso espiritual. É isso que eu quero enfatizar nesse finalzinho aqui de tempo que a gente tem. E gente diferente, né? Um era gentio, que era tipo discípulo de Paulo, que era o título, e o Barnabé, que era companheiro de lutas de Paulo. Não é? Depois Barnabé se separou, foi andar com João, e o Paulo foi andar com Silas, não é? Foi isso que aconteceu. Então, só para deixar bem claro nesse erro que eu cometi. Então, irmãos, vamos ficar com essa lição de hoje de manhã. Depois você repita, se você puder e quiser, né? Provérbios 23 e leia algumas versões, porque você vai entender mais ainda, né? Como eu aprendi tanto lendo aqui nessa versão que eu tenho usado aqui. Tá bom? Que Deus abençoe cada um. Fiquem tranquilos também quanto a mim. Agradeçam a Deus, porque Deus está dando um rumo na minha audiência lá que está sendo... Depois eu conto para vocês, né? O trem já aconteceu ontem, assim, maravilhosamente. Além do negócio da Testemunha de Jeová lá, Deus ainda de quebra dá um alívio para a gente nessas coisas, né? A verdade vai aparecendo e tal, esse trem. Tá bom? Podem ficar tranquilos. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, teremos um culto especialíssimo. Ontem eu estava ensaiando lá com o grupo que vai cantar, por isso que eu não fui lá nos homens, né? Não pude ir lá nos homens porque eu estava ensaiando. Que até é bem tarde, né? Mas está ficando maravilhoso. Ah, meu Deus, eu me seguro porque eu começo a chorar quando eu começo a cantar. Então, eu estou pedindo isso a Deus. Me ajudem a pedir isso a Deus para eu conseguir cantar. E também os irmãos lá, todo mundo que canta e tal. Tá uma benção, irmãos, uma benção. Assim, é óleo puro sendo derramado. E vai ser assim um culto. Bonde, Sirlei, vai ser um culto à la antiga, viu? Aqueles cânticos que a gente cantava direto na igreja, né? Tá bom? Um abração em todo mundo, um beijão. Tchau.